Estamos ao vivo. Vamos começar a nossa live de hoje. Então, hoje para falar sobre autocuidado com a Má Silvia, que já está aqui presente. Deixa eu verificar aqui como é que a gente faz para chamá-la aqui. Olá! Boa noite, Má Silvia. Boa tarde, né? Boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vê isso na reprise das 24 horas, né? Justo. Que fica disponível. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Muito obrigado, viu, pela sua participação desde já. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber aí sobre autocuidado, o que é isso, como que a gente pode trabalhar com isso nesses dias e como que manejar e gerenciar as emoções aí frente à pandemia. Então, a minha ideia aqui não é falar muito hoje, é mais ouvir você, a tua experiência e a tua prática, mas só queria, né, fazer uma breve apresentação, né, para quem não conhece. A Má Silvia é sócio-colunista da Sociedade dos Psicólogos, está no nosso time aí já há mais de ano, né, e está sempre atenta a uma série de demandas, né, da cultura, né, e da sociedade. Então, né, ela publicou, né, acho que o primeiro texto, se não me engano, foi quando deu aquele boom, né, de Bandersnatch, né, do Black Mirror, e vem dialogando aí, né, até com Big Brother, enfim, com uma série de coisas. E hoje está para falar, né, de pandemia e de isolamento social. Então, muito obrigado mais uma vez, Má Silvia, e a palavra é toda sua. Obrigada a você, Caio. Boa noite a todos que vão entrando na sala. Então, é importante dizer que a gente vai falar um pouco sobre o que é autocuidado, porque hoje tem uma proliferação de utilização do conceito de autocuidado sem as pessoas saberem de fato o que significa. Então, você vê propagandas na televisão, você vê mídia falando, não, a pessoa tem que ter autocuidado, e autocuidado é passar um creme. Digamos que numa maneira muito simples também, de uma maneira muito, digamos, simples, né? Na superfície mas não é só isso. É muito mais do que isso, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta, tá? E aí, Caio, você pode interagir comigo, que é interessante isso. Porque o que acontece? Durante muitos anos eu trabalhei no mundo corporativo. E no mundo corporativo, tem pessoas que têm que fazer parte da brigada de incêndio. Você tem que se responsabilizar por uma área, uma seção, quando tem um incêndio, como é que essa pessoa vai conduzir, né? Os brigadistas, eles conduzem, tiram as pessoas, tem todo um procedimento, uma regra para você esvaziar o prédio, sem que saia todo mundo de uma vez, sem que vire algo absurdamente incontrolável. Então, é uma situação digamos, de muito risco, né? Uma situação muito grave, e as decisões têm que ser tomadas rapidamente, certo? E aí, quando a gente foi fazer o curso, veio um bombeiro, né? Porque tem que ser feito por um agente de segurança, né? Da segurança do trabalho. E é grande interessante que a grande maioria dos profissionais de segurança do trabalho também são psicólogos. E essa pessoa em especial, ele era um ex-bombeiro americano. Ele era brasileiro e ele resolveu fazer o curso de bombeiros na Escola de Bombeiros de Nova York, que é conhecido como um dos melhores agrupamentos de bombeiros do mundo. Aí, quando você chega lá, eles colocam todos os, digamos, aspirantes a bombeiro, não importa se você é voluntário ou não, todo mundo entra na mesma sala e eles fazem um treinamento, e o treinamento começa com essa pergunta, tá? E aqui não é uma questão de estar certo ou estar errado. É uma questão de que, na grande maioria, a não ser que a pessoa já saiba a resposta, ela acerta a pergunta, tá? Então, se vocês pensarem algo diferente aí na mente de vocês, não se assustem. É assim mesmo. Então, imagine uma grande avenida. Não importa em que estado você esteja, que cidade você esteja, pense numa avenida importante, uma rua importante próximo da sua casa. Você está na calçada e acabou de acontecer um acidente de carro. O carro veio na contramão, bateu no outro. Qual é a primeira coisa que você faz? Se quiser responder, Caio, fica à vontade. Vão pensando aí, o pessoal pode enviar as respostas no comentário, pode enviar perguntas também. A ideia é tentar responder, né, algumas perguntas.
Mas a Silvana tem uma série de coisas para passar, mas naturalmente que o pessoal... A gente pode deixar o final dessa história um pouquinho mais lá para frente. Pronto. A gente pode deixar o pessoal responder, mais para frente a gente volta nessa história. Perfeito. Então, vamos falar o que é autocuidado, tá? O autocuidado, ele é muito mais antigo do que a maioria das pessoas pensam, porque todo mundo tem a ideia de que autocuidado veio da ideia de fazer exercícios, que era muito popular nos anos 70, né, com a Jane Fonda, aquelas questões de academia, etc e tal. Não. Então, aí é muito mais antigo do que o Renascimento, né, de colocar o homem como centro do conhecimento. É muito mais antigo do que tudo isso. Vem lá da Grécia, né? Para ser mais exato, vem dos diálogos, porque Platão, Sócrates, eles estão começando a responder, tá? Você quer ler a resposta ou você quer esperar um pouco mais? Vamos dar mais um tempinho para o pessoal. Daqui a pouco a gente reúne essas respostas. Aí, o que acontece? A ideia, o conceito vem lá do Platão, porque o Sócrates, né, o grande filósofo Sócrates, não escreveu nenhuma das suas obras. Ele não teve essa oportunidade. Quem realmente agrupou os conhecimentos através dos discursos, dos diálogos que o Sócrates, dos debates que o Sócrates promovia, foi Platão. Só que o Platão era um bom escritor. Ele não escreveu, Sócrates falou isso, isso. Não, ele escrevia em forma de diálogo. Vem da ideia do teatro, vem da ideia de criar uma ficção, né, uma semificção, mas que essa ficção ela dê a informação, construa o conteúdo que o Platão, que o Sócrates falava. Então, o Platão é extremamente bom escritor. E um dos diálogos, a gente geralmente, quando se fala de filosofia, as pessoas falam do banquete de Platão. Só que aí tem vários outros diálogos que ele construiu, que é sempre em forma de diálogo. E um desses é o Alcebiades. Então, Alcebiades era um jovem que tinha uma ambição política e ele queria convencer os atenienses, né, a entrar ou não numa guerra. E aí tem toda uma construção de diálogos que o Sócrates faz com ele nesse debate sobre dizer ou não se você está apto a orientar as pessoas a fazer alguma coisa. Começa assim. E chega num conceito que é assim: você só consegue governar os outros, dizer para o outro o que o outro deve fazer, se você consegue governar a si mesmo. Ou seja, se você é capaz de se autocuidar. Ter cuidado de si. E aí, para isso, é nesse diálogo, olha que interessante, Caio, é nesse diálogo que nasce o conceito de psique, de alma, né? Porque a principal função do homem é cuidar da sua própria alma. A alma em grego, psique. Então, se o homem não consegue cuidar de si, ele não consegue cuidar de absolutamente nada. Nem nada que está à sua volta. Ele não consegue cuidar da sua estrutura familiar, ele não consegue cuidar de um Estado, ele não consegue se autogovernar. Isso daí deve estar dando um monte de reflexões aí sobre as conduções políticas do país, mas o objetivo aqui não é falar do outro, mas falar de si, porque o que a gente está percebendo nessa questão do coronavírus é que esse isolamento social acabou colocando a gente para entrar em contato consigo mesmo. Pelo menos essa é a reflexão que os meus pacientes têm trazido para as consultas online, né? Porque atualmente a gente não pode, a orientação é estar em casa, fique em casa, não é isso? Então as pessoas têm se encontrado mais dentro dessa questão. É por isso que eu vim falar de autocuidado. Aí o que acontece? Que é muito importante. Então, vamos parar um pouco com a reflexão do autocuidado e voltar para o nosso momento presente. Na pandemia, nessa situação que a gente está acontecendo agora, está acontecendo o caos. Me questionei agora, será que eu consigo me governar? A Daniela falou.
É uma boa reflexão, Daniela. Uma boa reflexão. Devolvo essa pergunta para você. E aí, o que é importante notar agora? É que, assim, todos nós estamos vivendo um momento fora do programado. Havia um plano. Em 2020 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a maioria das pessoas já estava, inclusive, executando seu plano. Estava trabalhando, ou estava buscando um novo trabalho, estava estudando, buscando um crescimento profissional, estava entendendo o que as novas tecnologias podem agregar na sua vida. Todo mundo estava tendo alguma ação frente ao mundo que está vivendo atualmente. E essa ação foi interrompida, né? E aí a gente tem que pensar assim, que o cérebro ele gosta de rotina. O cérebro, para economizar, né, para fazer com que a gente pare de gastar energia, ele coloca a gente numa rotina. Faz com que a gente se programe. Você, às vezes, sai de casa e você chega no trabalho e não parou para pensar como você chegou no trabalho. Você está simplesmente indo para o seu trabalho. Só que agora você não pode mais sair ir para a sua rotina habitual. E isso realmente dá um nível de estresse para o cérebro. Mais do que isso, você está assustado porque enquanto, assim, a percepção dos seres humanos é enquanto não chegava aqui a doença, ela está lá longe, não vai nos afetar. Mas agora a gente está enxergando isso muito próximo da gente, né? Cada vez mais próximo. Eu não sei onde vocês estão, mas os números eles vão se alastrando ao país. Né? Vai chegando em lugares que você não imaginou que ia chegar, né? E aí, essa questão de estar sendo invadido por essas notícias que, muitas vezes, a orientação é você escutar um órgão oficial, um canal um meio de comunicação que esteja confiável, ela chega via WhatsApp, via Facebook, ela chega notícias que às vezes a gente não consegue saber a origem, tem muita fake news, tem muita gente fazendo uma percepção recebendo notícias do gênero, nossa, estão fazendo álcool gel fake ou falso, ou estão tentando vender remédio no meio da pandemia, né? Tem muita notícia que dá muita angústia, porque você vê gente querendo se aproveitar no meio de tudo isso, e ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas atordoadas, porque a verdade é uma só, nenhum de nós, mesmo que algum de vocês tenham parentes que tenham vivido durante a Segunda Guerra Mundial, talvez, mesmo que tenha, nenhum de nós passou por uma situação dessa. Nós não temos hoje nenhuma informação, nada muito próximo a essa situação, que é a situação de distanciamento social, né? Que é o termo que os médicos têm usado, né? Que o isolamento é para quem tem a doença, né? Eles têm que ficar isolados. E o distanciamento social é você não ir trabalhar, não ir fazer as suas atividades externas, não poder ir a um barzinho ou entrar em contato com outras pessoas. Isso é o distanciamento social. E isso é algo que nunca foi vivido. Então, todos nós estamos, de alguma forma, sendo impactados por essa nova ordem, por essa nova diretriz. Isso cria muita angústia. Aí você soma-se isso às questões econômicas e às discussões políticas em cima das questões econômicas. Eu não sou uma economista, eu não tenho como dizer, eu não tenho como afirmar para você o impacto disso. Mas como psicóloga e como estudante, como uma pessoa que pesquisa o comportamento humano, você está vendo as pessoas entrando ou em negação, isso não vai acontecer comigo, né? Tá distante, tá longe, eu não sou o grupo de risco, eu coloco os idosos em casa e vou viver minha vida, ou as pessoas entram em pânico e vão comprar toneladas de papel higiênico no supermercado, né? Então, isso tudo é muito novo, nenhum de nós aprendeu a viver com isso, nenhum de nós entendeu o que está de fato acontecendo, assimilou todas as pontas, as questões do que está acontecendo nesse momento, e todos nós estamos aprendendo a lidar com isso a cada dia, né? E
isso gera angústia, nervosismo, gera estresse, e é natural que gere, porque essa acho que é a função primordial das pessoas entenderem que essas emoções, essas questões todas que nós estamos vivendo agora, ela é coletiva, é um processo coletivo. Não é algo que é só você que está vivenciando isso. Todos nós estamos vivenciando. Aqui, ó, tem umas perguntas. O que você prefere, Caio? Que eu continue falando e deixar para o final os comentários? Mas, Silvia, pode fazer como você achar melhor, tá? Se você achar pertinente, se for alguma coisa que você quiser deixar para depois, quiser responder já, não quiser interromper o raciocínio, pode seguir como você achar melhor. Tá bom. Eu vi aqui uma questão que a filha tem pedido para voltar para a escola, porque ela tem 3 anos, porque é uma situação diferente para ela, porque para ela aquele ambiente era extremamente prazeroso. Ela ia brincar com as crianças, os amiguinhos dela, aprender coisas novas com a professora. Então, é muito difícil. Ao mesmo tempo, cria muita angústia, porque você precisa, de alguma forma, criar um novo ambiente, uma nova rotina, para que ela não entre, não fique tão triste, não fique chorando. E que isso é passageiro. Só que a questão é, primeiro, a gente precisa aprender a cuidar da gente. Precisa entender o que está doendo na gente para poder segurar a ansiedade, a necessidade da sua filha de 3 anos. Então, eu vou convidar você para a gente continuar refletindo sobre o que é autocuidado no meio de tudo isso. Então, o que eu acho que é importante? A gente voltar lá na história do bombeiro. Acho que agora acho que é o momento. Se você puder ver aí o que as pessoas responderam, Caio. Eu tenho uma resposta aqui. Só repete a pergunta, por gentileza, a questão, o exemplo que você deu, porque mais gente entrou, né, nesse momento e então acho que vale repetir a pergunta até para quem quiser responder agora, né, e daí você já passa, né, o insight. Exato. E aí, assim, vamos lá. Quando todos os bombeiros, né, lá em Nova York, quando os bombeiros, não importa se você é um bombeiro que vai entrar, você vai o primeiro dia de curso, ou se você é voluntário, porque lá em Nova York eles têm uma estrutura que eles convidam a população a ser bombeiro voluntário, né, para poder ajudar todos estarem instruídos para quando precisar lidar com uma situação adversa. Eles colocam você na sala e fazem uma pergunta, uma só. A grande maioria das pessoas não sabe a resposta da pergunta, mas é porque não é uma questão de estar certo ou estar errado, é porque a pergunta ela é desafiadora. Tá? A pergunta é assim: imagine que você está na rua principal, avenida principal da sua cidade, do seu bairro, onde você está agora. E aí você está na calçada e você assiste um acidente de carro. Um carro entra na contramão e bate no outro. A pergunta é: qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira atitude? O que você faria em primeiro lugar? Vocês podem enviar as respostas, tá? Vou ler aqui uma das respostas que foi enviada. Uma das participantes colocou que enquanto, né, ia vendo as vítimas, né, ela já chamaria o socorro, né, e já passaria os dados sobre as condições das vítimas envolvidas. Uhum. Bem, eu já posso adiantar que a grande maioria das pessoas responde assim: eu ligaria para o 190, né? Lá nos Estados Unidos é o 911, aqui é o 190, né? E essa resposta não está correta. Qual que é a resposta e qual que é a melhor saída, Silvia? Conta pra gente. Melhor resposta, a melhor saída é colocar a mão no peito e falar assim: eu acabei de ver um acidente. Como estou me sentindo? O que eu estou pensando? Eu estou bem? Eu estou tendo alguma reação física? Tremedeira, dor de barriga? Eu estou suando? Eu tenho condições de fazer alguma coisa? Se eu conseguir responder todas essas perguntas, né? Estando com a afirmação: eu estou bem, eu não tenho nenhuma reação física,
meus pensamentos estão ok. A pessoa disse que ia ficar parada sem saber o que fazer. Mas primeira coisa que você tem que ver, eu acabei de ver um acidente, eu acabei de ver alguma coisa extremamente impactante. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou às vezes até tenha visto, mas o importante é você olhar para si primeiro, independente do que esteja acontecendo. E aí você pode fazer aquelas perguntas básicas. Eu sou paramédico? Eu vou saber ajudar? Perfeito. Teve uma pessoa que falou, eu ajudou, depois vieram todas essas reações. Mas é super importante você observar as suas reações frente às coisas que estão acontecendo. Porque aí, é que nem agora, antes de entrar aqui, eu dei uma olhada no Twitter para ver o assunto mais comentado, e o assunto mais comentado, dos mais comentados no top 5 é o divertidamente. Você sabe por quê, Caio? Você tem ideia ou não? Não sei, não sei. Não, é porque eles estão perguntando assim, como estão os seus divertidamente agora com esse negócio de coronavírus? Aí, meus divertidamente estão batendo um no outro. Meus divertidamente estão fechada a 7 portas. Meus divertidamente estão super chateados. Então, assim, é exatamente esse questionamento. Ah lá, os meus divertidamente. Os meus estão sempre aqui comigo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada para dentro da gente quando as coisas estão, que volta naquele conceito que o Platão colocou lá no Diálogo do Alcibiades, né? A principal função do homem é cuidar da sua alma. Então, esse que é o contraponto. O que é autocuidado? É você olhar para si. E aí você está numa situação muito adversa, que o exterior é muito barulhento, barulhento mesmo, no sentido de as coisas estão num volume muito insuportáveis de ouvir. São notícias muito angustiantes, né, o tempo todo. Então, esse barulho ele tem que fazer com que você consiga olhar para si e fazer essa reflexão. Né? Esse que é o ponto da ideia do autocuidado, é você parar. E aí o que acontece? Olha só, vou dar mais um avanço para frente, mais um pulo para frente para vocês entenderem. Mas entender não, junto com esse insight, que acho que é assim que é importante. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, certo? E eu estudo a linha do Aaron Beck, né? Claro que para mim toda a teoria do Skinner é extremamente fundamentada e importante, mas eu trago muito da minha experiência na terapia clínica do Aaron Beck. E o Aaron Beck ele trabalha com uma tríade cognitiva. O Aaron Beck ele foi um dos primeiros, digamos assim, psicólogos ou profissionais da área de saúde a postular a ideia da depressão nos anos 60. Né? A postular, a falar, ele era lá nos Estados Unidos, você tem que estudar medicina para exercer a psicologia, né? Então, como ele era médico e ele estudou psicanálise, e ele começou a ter muitos casos na clínica que o conhecimento que ele tinha talvez não ajudava, porque as pessoas com depressão têm uma dificuldade muito grande de alcançar a subjetividade. E aí ele propôs a tríade cognitiva, que é o quê? Perguntar para as pessoas 3 perguntas simples. Qual é a visão que você tem de si? Qual é a visão que você tem do mundo? E qual é a visão que você tem do futuro? Vou repetir. Visão de si, visão do mundo, visão do futuro. O que acontece agora no meio da epidemia, né? Da pandemia, epidemia, né? Que tá, né? Então, a nível nacional é uma epidemia, mas como ela atinge, exatamente, como ela atinge, né, vários países em todos os continentes, aí é uma pandemia. Exato. Aí o que acontece no meio? Porque a gente tem notícia do mundo inteiro, né? A verdade é essa. Nós estamos não só acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil, mas no mundo em geral. Então, o que acontece com isso? A nossa visão de futuro, ela fica turva. Fica obnubilada, ela fica nublada. O que vai acontecer? Porque a verdade é que por mais eficiente, assim, a gente está vendo muitos profissionais de excelente qualidade, que nem o Átila Marino, que está debatendo, que é um profissional pós-doc em
ele é virologista, né? Ele estuda o fenômeno dos vírus, né? Da transmissão Infecção, de vírus. isso. Exatamente. E ele é um cara que vai fazer a Roda Viva agora na próxima segunda-feira, né? Na TV Cultura. E ele mesmo teve que parar, imagina só, a especialidade dele é essa, o conhecimento dele é esse. Ontem ele virou e falou assim, gente, eu vou ter que parar de fazer as lives porque eu preciso entender ainda os números. Porque ainda para mim está um pouco, a palavra não é confuso, mas ele precisa se debruçar mais sobre as análises dele para ele poder dar uma informação de melhor qualidade. Então é tudo muito novo e muito complexo. E aí, o que acontece com a visão de futuro das pessoas? O que eu tenho escutado? Que as pessoas que tinham um planejamento para o futuro, vamos imaginar uma coisa bem simples. Festa de aniversário da filha. Não vai ser como deveria ter sido planejado. Ou uma festa ou qualquer festa, ou qualquer aniversário. Ontem, eu participei de um aniversário online. Você já imaginou isso na sua vida, Caio? Eram várias pessoas numa sala de bate-papo, num hangout, cada uma na sua casa, tomando o seu vinho ou comendo aquilo que tinha, cantando parabéns para uma pessoa, para uma amiga. É uma novidade, só que assim, demora um pouco para a gente entender como é que tudo isso funciona. Então as coisas mudaram. O meu planejamento para a semana que vem não tem mais. Por exemplo, hoje eu vou, sei lá, pintar o cabelo. Já começou, que é uma coisa muito simples. Né? Não é nada um planejamento mais a longo prazo, mas empresas pararam de fazer ações ou mudaram as suas ações, um monte de coisa teve que se adaptar às novas realidades. E aí, ó, Deus te contou a minha situação, a festa da minha filha seria em maio, eu não sei como vai ficar. Então, mas nenhum de nós sabe. A verdade é que assim, eu vi o Conexão Repórter, que é um outro programa que o Cabrini faz no SBT, eu acho que está disponível na internet, no YouTube, que eles costumam colocar tudo. E aí eles perguntaram para o Davi Wipe, que é o coordenador do coronavírus em São Paulo, que está com coronavírus. Sim. Ele está afastado, mas ao mesmo tempo ele não deixa de trabalhar nisso. Ele tinha feito uma seguinte projeção. Nós vamos começar, até março, a gente ainda está na fase de aumentar a quantidade de casos que são diagnosticados. Mas a quantidade de pessoas que vão ficar em estado grave, porque qual é a ideia? É ter hospitais de campanha para que as pessoas sejam colocadas em ventilador para que elas não tenham o mínimo de perda possível. Nenhuma vida é menos importante, mas todas as vidas têm que ser tratadas dessa forma. Ele considera que até o dia 15 de abril a gente esteja no auge, no pico da doença. Mas mesmo assim não dá para afirmar com bater o martelo para dizer se isso vai acontecer dessa forma ou não. Porque a gente ainda está em umas questões políticas sobre manter ou não manter a quarentena, fazer isolamento vertical ou horizontal. Amanhã vai chover ou não vai? Está nesse nível ainda. Então, essa insegurança, ela causa esse momento nublado, esse futuro um pouco impossível de ser planejado a curto, médio ou longo prazo. Tá? E isso, obviamente, cria angústia. Sim. Não só angústia, ele mexe com as nossas emoções. Porque, assim, hoje, o que a gente chama de angústia, na realidade, é uma emoção que a gente não sabe o que é. Não botou o nome ainda. Né? Não colocou, pegou divertidamente e falou, é essa aqui. Né? Porque a angústia, ela é o nome genérico de eu estou sentindo alguma coisa. Faz sentido isso, Caio? Sim, muitas vezes a angústia, né, ela é uma gestalt aberta, aí eu já vou pegar, né, para a minha linha, né, mas dialoga sim com uma série de emoções que a gente não conseguiu entrar em contato direito, ou que não se permitiu sentir, né, onde o nosso contato com ela não foi pleno, foi interrompido, não foi dessensibilizado, entra em uma série, né, de mecanismos. Agora, uma coisa interessante, né, aqui,
que eu estava me atentando na sua fala, é sobre essa obnubilação, né, do futuro, né, o que tem a ver também, né, com os dados, né, que surgem a cada momento, porque o nosso país também ele é um dos primeiros aí a receber, né, o vírus nessas condições, né, territoriais e climáticas. Então a gente está tentando ainda entender como que, né, ele funciona aqui dentro, como que ele se propaga. Isso é muito importante. Por isso eu mesmo tenho acompanhado, né, todas as lives, né, e pronunciamentos do Ministério da Saúde, e eles vão fazendo previsões e vão analisando novas previsões, verificando possibilidades de cenários e falando, a gente viu isso aqui, mas isso aqui não procede mais, né, agora o caminho sugere tal coisa, a gente está pensando em avaliar também, né, outra possibilidade, né, uma coisa interessante que eles têm visto é a possibilidade também de utilizar, né, um respirador, né, para ventilar 2 pessoas, e tomara, né, que isso dê certo. Porque assim, né, a gente precisa entender uma coisa, porque assim, o Brasil, como diria o Nelson Rodrigues, tem uma tal de síndrome de vira-lata. Porque aqui nada vai dar certo, que não sei o quê, etc e tal. Só que assim, as evidências, a realidade, ela não casa com esse erro cognitivo generalizado aí que o Brasil tem. Por quê? A Covid chegou aqui, 2 pesquisadoras, em 48 horas, conseguiram fazer um mapeamento genético da doença. Isto é um dado de extrema relevância, por quê? Porque o vírus muta quando ele muda de lugar. Sim. Né? De acordo com a população, é uma coisa assim absurda, mas é uma informação mais importante. Ele vai mudando de população, vai mudando o clima, ele também vai o genoma ele tem uma alteração. Então, assim, o que eu vi hoje, né, eu não sei se você acompanhou, mas eles mostraram hoje uma visão aérea do Pacaembu com o o primeiro hospital de campanha montado. E aí o pessoal falou assim, mas lá na China fizeram um hospital em 11 dias. Aqui em São Paulo estão fazendo um hospital em 10 dias. Então, quando existe mobilização para poder resolver a questão, as pessoas... eu não estou dizendo que fulano está certo ou ciclano está certo. Estou dizendo que é o que precisa ser feito nesse momento. Porque é esse tipo de ação que vai dar um pouco de estabilidade emocional. É quando a informação ela chega com qualidade e ela dá algum tipo de alento. Isso vai acontecer porque, assim, eu estou para escrever um texto na sociedade sobre o filme Contágio. O nome do texto vai ser assim, Lições que podemos aprender com Contágio, que é um filme de 2011 do Steven Soderbergh. O que acontece? Eu não vou entrar no mérito do detalhe do filme, ou spoilers do filme, mas o filme ele tem uma situação extremamente parecida com a que nós estamos vivendo nesse momento. E se as pessoas não têm estrutura para assistir o filme, ele pode gerar alguns tipos de gatilho. Por isso que é importante as pessoas não assistirem, não correrem para assistir o filme. Porque ele realmente tem... muitas questões são semelhantes. Falta de material, por exemplo. Só para entrar em um ponto. Então, quando a gente fala de qualidade de informação, e acho que aqui a gente pode pegar um pouquinho desse filme só para falar isso, foi porque eles não passaram a informação, tentaram esconder a informação da população, que gerou mais pânico do que o desnecessário. Então, a primeira coisa que vai dar uma ideia de visão de futuro, né, é a segunda ponta da tríade, da tríade cognitiva do Beck, que é a minha relação com o mundo. Como eu vejo hoje o mundo e o outro? O outro é quem? Aí essa é a pergunta. Por exemplo, se você está saindo de casa para ir numa farmácia ou num supermercado para comprar um mantimento necessário para sua casa, tá? Como é que é essa relação? Você sai com álcool gel, obviamente. E quando uma pessoa esbarra em você, como você se sente? Porque a orientação é o quê? É 1 metro de distância. Quem disse que as pessoas ficam 1 metro de distância? Né? É esse tipo de coisa que a gente precisa se organizar emocionalmente, porque é aqui que está pegando.
É quando eu tenho que sair de casa, ou quando eu tenho que lidar com uma outra situação, que é assim, talvez seja um ponto que a gente tem que estar até mais atento. Antes eu saía de casa para trabalhar, voltava de casa à noite, comia o que tinha. Agora não, eu estou em casa, mas meu filho está em casa, meu marido está em casa. Eu tenho que lidar com todas as minhas questões profissionais e todas as demandas da casa o tempo todo. E aí você não tem um minuto para você, você não tem um minuto para estar em contato com você, porque você tem que estar lidando com essas situações. Então, se você voltar lá na China, né, por exemplo, teve um número crescente de divórcios que teve durante o período do coronavírus. Que as pessoas tiveram que lidar com coisas que não tinham que lidar antes, que é conviver com o outro dentro da sua própria casa. E aí, se você vai hoje no YouTube, por exemplo, você vai ver inúmeros tutoriais de como entreter a criança durante o período que você está dentro do isolamento, do isolamento dentro de casa. Ou como lidar com um monte de questões, por exemplo. Eu vou pedir comida, não vou pedir comida, vou fazer comida, mas como eu vou comprar comida? São questões que vão mobilizando a pessoa emocionalmente. Então, dentro dessas novas, que assim, você não está mais na rotina que você estava antes, mas você está tentando organizar as novas rotinas que estão acontecendo dentro da sua vida. E isso tudo mobiliza emocionalmente. Então, como é que você maneja tudo isso? Que acho que essa aqui é a grande dificuldade agora, nesse momento. Então, a ideia é voltar esse olhar para si, voltar essa ideia para dentro de si, tentar fazer que nem os bombeiros lá. Poxa, eu estou passando por tudo isso, como é que eu estou me sentindo? O que eu estou pensando? O que está acontecendo dentro de mim para eu poder minimamente organizar, né, essa minha novas disposições de relação com os outros e essa enxurrada de informação que vem do mundo exterior, né, que causa essas emoções dentro da gente. Então, assim, algumas... eu não sei se você assistiu, Caio, mas eu vi um diálogo do Conselho Regional, né, de Psicologia de São Paulo. Sim. E aí, essa era parte do debate. Então, o que o debate proporcionou? Primeira coisa que é importante é entender que é uma situação nova para vocês e para todos nós. Todos nós estamos passando por isso ao mesmo tempo. Acho que essa que é a primeira questão. É entender que é algo novo para todos. E por causa que é algo novo, é uma nova rotina, uma nova situação que demanda um monte de repertório que às vezes a gente não tem. Nenhum de nós tem. Então, às vezes a gente vai buscar, organizar tudo isso, e isso dá um pouco de angústia, assim. O segundo ponto que é importante no meio de tudo isso é filtrar as informações. Deixar de ouvir o grupo de WhatsApp da tia, né? Deixar os fake news de lado e escolher um meio de comunicação, não importa qual o seu preferido. Eu gosto da rádio Y ou do canal de televisão X, e tentar direcionar para não ficar o tempo todo ouvindo informações. Por exemplo, às 5 horas da tarde existe o boletim oficial do Ministério da Saúde, certo? Certo, todo dia. Todo dia. Então, o que é melhor? É melhor ouvir o balanço da informação em vez de ficar escutando, eu identifiquei que tem um número a mais, um número a menos, o Estado tem uma confusão entre secretarias e governo. O ideal é ter uma única informação e se ater a ela. Esse que é o melhor. Outra coisa que é importante é seguir as orientações do Ministério da Saúde. Qual a orientação? É aquelas que todos já sabem. Lavar as mãos, usar álcool gel, ok. Né? Tentar manter o distanciamento, cumprimentar tocando o pé, tocando o cotovelo, porque essa é uma outra questão aqui no Brasil, né? Sim. A nossa necessidade beijos e abraços.
né? Beijos e abraços. Aquela necessidade do Ceará, né? Eu quero lhe dar um cheiro, né? Isso. Quem é do Nordeste sabe, né? Aquela coisa da proximidade. E isso também cria uma questão emocional dentro da gente, sabe? Porque a gente está habituado a estar próximo e agora a gente não pode mais se aproximar, né? Então a gente precisa criar outras maneiras de contato, que nem teve um amigo meu que sugeriu que a gente devia usar o comprimento Vulcano. Exato. Vida longa e próspera. Ou reinventar maneiras de conseguir ainda passar para os outros afeto no meio de toda essa confusão, né? Então, esse é o ponto, essa é a dificuldade. A gente ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. E aí é bom fazer uma investigação. Que aí, para fechar a tríade cognitiva do Beck, é a visão que eu tenho de mim. A visão de si próprio. Como você se enxerga no meio de tudo isso? Né? E aí, essa que é um exercício, é como você se vê no meio dessa situação toda. Então, já que a minha visão do mundo está um pouco nublada, não nem totalmente escura, mas também não está clara, né? A minha previsão de futuro já não é mais aquela que deveria, por algum período de tempo, porque nenhum de nós sabe o que é esse período de tempo, mas sabe que vai passar, né? E, ao mesmo tempo, lidar com as questões do outro, que agora está mais próximo da gente o tempo todo. Então, tudo isso é material para a gente entender como a gente se sente frente a tudo isso. Ok? A gente já está chegando próximo do final, por uma questão de tempo, né? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas e deixarem aí, eu só vou entrar num último tópico, que eu acho que é super importante, que vai ajudar um pouco a gente entender tudo isso. Então, assim, que é um conceito que vem lá da terapia comportamental dialética da Marsha Linehan. O que a Marsha Linehan falava? Que às vezes ela lidava com pacientes que eram transtornos muito importantes, né? Os transtornos de personalidade borderline, ou o próprio paciente border. Quer dizer, ou seja, eram pacientes que tinham emoções muito intensas o tempo todo. Então, como nós estamos vivendo um momento de emoções intensas, talvez a estratégia que ela utilizava com esse tipo de paciente pode ser útil agora nesse momento. E essa estratégia ela chamava de mente sábia. Então, vamos lembrar de novo lá o exemplo lá do bombeiro. Aconteceu uma coisa. Ela falava assim, entre a mente racional, que é o que eu estou pensando, e a mente emocional, que é o que eu estou sentindo, eu não vou apontar para o coração, tá? Porque na realidade a gente sente lá dentro do córtex, né? Que é o que eu estou sentindo aqui dentro, né? Como é que eu consigo filtrar tudo isso, o que eu estou pensando versus o que eu estou sentindo? Então, ela orienta a fazer o seguinte. Se você agir por impulso, que é o que a maioria das pessoas faz, vou fazer assim e acabou. Talvez não seja a melhor solução. Mas se você tiver a capacidade de criar uma reflexão no meio do momento que está acontecendo, né? E se propõe um exercício de fechar os olhos, respirar bem fundo e perguntar o que a minha mente sábia falaria ou faria nesse momento. Que é digamos, aquela pausa antes de pular, né? Aquele momento de respirar antes de entrar, fazer algo extremamente impossível. Então, saber olhar para tudo isso e falar assim, tá bom, eu vou entrar no supermercado e talvez as pessoas se esbarrem, mas qual é a orientação? Né? Que agora a gente vai para a parte mais prática. Eu chegar em casa, deixar o sapato fora de casa, lavar todas as embalagens de compra, eu pegar a roupa e colocar lá para lavar e tomar um banho.
Mas se eu já sei quais são as orientações, então eu não preciso ficar angustiado. Eu não preciso ficar temeroso frente a tudo isso, porque eu vou fazer tudo da melhor maneira possível. Será que eu preciso realmente sair de casa? Por exemplo, meus pais são idosos, eles queriam comprar remédio. Eu comprei pela internet. É uma novidade. É algo novo para mim, é algo novo para eles. Mas é uma maneira de fazer com que eles continuem em casa. Ou usar até um subterfúgio de meme, por exemplo. Eu comecei a brincar com os meus tios, porque todos os meus tios têm mais de 60 anos. Olha que vai passar o camburão do catavé e vai pegar os velhos tudo no meio da rua. Porque é muito difícil colocar as pessoas dentro de casa 24 horas. A maioria de nós trabalha, sai, não se sente, não tem, às vezes só volta para casa para ficar no aconchego do lar, mas não tem que ficar 24 horas dentro de casa. Então, já que essa experiência ela é assim, ela está mostrando para a gente algo diferente, então está na hora de reaprender algo muito importante sobre si mesmo, desse autocuidado, dessa mente sábia, de tentar prestar atenção em você primeiro, para depois querer arrumar como vai ser o aniversário da filha, como vai ser um projeto para daqui 2, 3 meses, como vai ser o lançamento de uma empresa, tudo isso, se você não conseguir minimamente olhar para si, você não vai conseguir estabelecer essas relações. É isso, Caio. Tá ótimo, Silvia, muito obrigado. Queria ver se alguém tem alguma questão. A gente tem cerca ainda, acho que de aproximadamente uns 10 minutinhos pela estrutura do Instagram. A gente não pode ultrapassar o tempo, né, de 1 hora. Então, a Silvia ela até se organizou, né, para passar o conteúdo dela dentro dessa 1 hora, mas a gente tem aqui um minutinho ainda de discussão, caso alguém tenha alguma questão, queira fazer algum comentário ou alguma pergunta, a gente aproveita, né, para discutir isso. Enquanto chegam aí questões, né, eu vou aproveitar para falar, né, que todo esse manejo de emoções, né, ele é fundamental, né, em momentos de pandemia, mas para a nossa vida como um todo. Mas eu estudando, né, as emoções positivas, né, eu vejo um papel duplo nelas, né, frente a esse enfrentamento da pandemia. O primeiro delas, né, tem a ver com a ampliação dos nossos recursos, com o fortalecimento dos nossos relacionamentos, com a nossa potencialidade e utilização criativa, com a nossa exploração, com a nossa solução de conflito, com a nossa solução de problema, porque tudo isso é o que as emoções positivas fazem com a gente. E por um outro lado, qual que é a segunda função dela? Justamente no trazer bem-estar e alívio frente aos piores dos cenários que a gente pode encontrar. E aí, né, me refiro principalmente aos acidentes de percurso e aos eventuais lutos. Então, acho muito interessante, né, a gente pensar nas emoções, tentar sentir, nomear, identificar essas emoções, qual que é o local do corpo que elas acontecem, né, qual que é o pensamento, né, que está associado a elas, né, e sobre pensamento e emoção, aí a Silvia tem muito conteúdo também para passar para vocês, que é a linha dela, mas fica essa dica aí, né, de que as emoções positivas terão esse papel duplo. Todavia, não se trata de tapar o sol com a peneira, né, de deixar de experienciar as emoções negativas, né? A raiva é importante, o medo é importante, o nojo é importante, todas as emoções são importantes. Inclusive, o medo, ele é uma emoção importantíssima nos dias atuais, tá? E não estou falando do pânico, estou falando do medo, né? A gente está tendo que mudar o nosso comportamento de uma hora para outra, tomar uma série de cuidados, uma série de cautelas, afastar a nossa proxêmica, que é a nossa distância em relacionamentos com o outro, e tudo isso é influenciado, né, de uma forma mais rápida pela emoção do medo. Ela vai ajudar a gente a mobilizar todos esses comportamentos que, se não fossem pela emoção, demorariam muito mais tempo. Agora, tem toda a questão do pânico. Esse já é mais patológico e já é associado a uma série de comportamentos aí, grupais, como a Silvia citou e bem o exemplo das pessoas, né, de uma forma completamente irracional,
e estocar meu carrinho de mercado cheio de papel higiênico. Então essas seriam as minhas considerações também aqui. Vamos ver se chega alguma coisa enquanto isso. Quer falar mais alguma coisinha, Silvia? Não, é assim, muito boa a sua contribuição, porque o que acontece hoje, o que a gente vê, né, no momento atual, como está todo mundo enfrentando uma coisa que nunca aconteceu, nunca ocorreu, é difícil você lidar com tanta perplexidade ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo. E aí é muito importante você poder nomear. Por isso que eu trouxe o assunto do autocuidado. Porque qual é a tendência natural quando a gente está na frente de um acidente de carro? É sair resolvendo as coisas sem olhar para dentro de si. É verdade. Essa que é a tendência natural. Por isso que eu trouxe essa história do bombeiro, por isso que eu estou falando dessa mente sábia. A nossa visão de mundo está muito confusa, está tudo muito nublado. E aí, quando a gente olha para si, é muito importante o que o Caio falou, de conseguir colocar nome nas emoções. Você falar assim, olha, a pessoa passou a mão em mim, isso é um nojo. Ai, tudo bem. Nós somos humanos e a gente precisa valorizar digamos assim, esse grande contribuidor da evolução humana, que se não fossem as emoções, nós não estaríamos aqui vivendo este momento. Então, a gente tem que aprender a escutar. Escutar, não sei se é a palavra, mas é prestar atenção, olhar para essas emoções e elas serem o norte das decisões. Só que aí, para olhar para a emoção, você tem que olhar para você. Aprender a se governar. Né? Pegar o manche do negócio e ir para frente. Maravilha. Maravilha. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Se alguém quiser depois deixar uma dúvida, né? Ou na caixinha, né, de mensagens da sociedade, ou no meu @, fica à vontade, que depois eu respondo para as pessoas, então. Combinado? Combinado. Super agradeço a tua participação. Eu tive insights aqui, acho que ajudou muita gente também. Vocês conseguem encontrar, pessoal, a Silvia, tá? A Silvia Alves Diniz, psicóloga. Tem perfil no site da Sociedade dos Psicólogos, tem ali os contatos, as informações dela. Então, Sociedade dos Psicólogos, redes sociais e site, vocês encontram lá a Silvia. E, Silvia, pode passar também, reforçar os teus contatos aí, pessoais, para o pessoal que quiser entrar em contato contigo. Perfeito. Então, como colunista, está lá no site, né? A Sociedade dos Psicólogos, tem lá a Silvia Diniz, vocês vão ver os textos que a gente está trazendo provocações. Eu sempre trabalho com cultura pop, com assuntos, filmes, para poder fazer também esse debate, trazendo uma coisa mais do nosso dia a dia. O último foi sobre os 2 papas, penúltimo, né? O último foi sobre o Big Brother e a imagem social que as pessoas passaram. A gente acabou de receber um parabéns aí pelo conteúdo. Só ajuda com as emoções positivas aqui da gente. Exato, e ajuda a gente com as emoções para a gente continuar produzindo conteúdo. E a ideia aqui é justamente trazer um pouco de informação que a psicologia pode agregar para as pessoas no meio a tudo isso. Então, se a gente contribuiu, nem que for um pouquinho assim, já vale o nosso trabalho. Né? É isso. Então, muito obrigado, Silvia, mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí. Pessoal, tem uma coluna especial lá no site da Sociedade dos Psicólogos, tá? Sobre coronavírus, tá? Com o conteúdo que a gente está fazendo. E vai ter live amanhã também, tá? Esse mesmo horário, 6 horas da tarde. Eu vou receber meu xará, o Caio também, que é psicanalista e vem aqui falar também sobre pandemia, sobre coronavírus e saúde mental. Então, fiquem à vontade, tá, para enviar as perguntas para a gente, para entrar em contato com a Silvia. Cuidem de si, cuidem dos seus, cuidem de todos. Autocuidado também é cuidar de si e cuidar do outro, porque a gente está passando por um processo que pode ser que você não sinta nada, mas você transmita para alguém, então nunca é demais cuidar de si e cuidar do outro, tá bom? Muito obrigada.
Obrigado você. Ó, vou tentar disponibilizar essa live, tá? Ela vai ficar disponível aqui 24 horas, mas eu vou tentar subir também lá para o YouTube, para Facebook. Eu acho que será possível. Vamos encerrar aqui então. Brigadão, Silvia, mais uma vez. Um beijão aí à distância para ti e um abraço de urso. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.